Ok, gravando. Então vamos lá, gravando. Gente, série extensa. Eu acredito que talvez esse seja o último vídeo dessa série. Para você que por um acaso clicou primeiramente nesse vídeo, eu já começo ele recomendando que você vá aí na descrição. Lá vão estar os links dos vídeos anteriores a este. E por que eu digo isto? Porque esse vídeo aqui teve um formato diferente do comum. Não se tratava de um tema para ser exposto, que alguém trouxe uma dúvida. Se tratava de uma situação real, de um desabafo pessoal de um dos inscritos, aonde eu tive que analisar de forma clínica, que tratar como se fosse uma consulta parapsíquica para poder falar sobre os fenômenos que acontecem dentro desse caso. Então, para quem no caso não viu, eu recomendo que faça para você poder entender. Então, gente, o que vocês vão ver? Vamos fazer a ligação do fio de prata entre um vídeo e outro. Nos vídeos anteriores, vocês vão conhecer o caso propriamente dito e exótico, que eu tive dificuldade até para nomear o vídeo, onde o irmão expõe a questão. Uma análise dos mitos sobre o arquétipo do dragão. Lá você vai perceber que algumas religiões e escolas criaram um mito como se o dragão simbolizasse o demônio propriamente dito, ou a manifestação demoníaca. E você aprende lá da onde veio esse mito, por que veio esse mito, e que não é verdade. Nesses vídeos você vai encontrar o contraste com o mito do dragão amarelo, do imperador amarelo. Você começa a perceber que se tratam das mesmas coisas, das mesmas situações, só que uma está gerando medo nas pessoas. A outra está gerando proveito. Aprende também o significado correto do arquétipo do dragão, que ele é bom, que ele, quando bem aplicado na nossa vida, ele serve para nós darmos essa cavalgada, ser a pessoa dotada de virtudes que vence o dragão, que conquista o domínio das energias metafísicas. Então é uma coisa boa. Nesses vídeos você também vai encontrar a análise pessoal que eu fiz na íntegra sobre o caso do irmão. Então, para você que almeja ser parapsicólogo e atender outras pessoas e lidar com um caso difícil igual a este, você consegue ver lá qual foi a linha de raciocínio que eu segui, como eu analisei. Para você que está usando os meus vídeos para sua vida pessoal e de repente passou por uma situação parecida, o que é um caso muito comum, eu mesmo, gente, quando eu era criança, passei pela mesma coisa que o irmão Sandoval, só que de forma diferente. E não tinha conhecimento, não tinha onde estudar. Então, fica a dica, é isso que você vai dar uma olhada nos vídeos anteriores. A partir daqui, eu entro no quinto e último ponto de sabedoria, de conhecimento dessa pesquisa, que ela fala sobre as terapias, ou seja, sobre como tratar, sobre como resolver. Meu irmão José Sandoval, sobre como botar um ponto final de vez nessa situação do irmão. Já falei aqui nesse vídeo inúmeras vezes. Ritual, processo parapsíquico, magia, qualquer coisa que você pratique, não importa como você chame, que não funciona, não dá resultado, é perca de tempo. E sempre assumir compromissos de trazer coisas que funcionam. Então, olha aí. 2 exercícios. Um concernente à evolução parapsíquica
terceiro degrau da escada de Jacó, que é a parapsicologia, que é esse lado dos sonhos. O outro, concernente à evolução mental caminhando para a psíquica, primeiro degrau da escada de Jacó, mas não menos importante. Nós vamos alinhar aí as coisas que estão faltando para que essa transição seja feita de uma forma saudável, que beneficie o irmão, que beneficie os irmãos e irmãs que utilizarem desse método. Então vamos começar pelo exercício parapsíquico. Nós vamos utilizar a aproximação. Irmão Tarsis, fala para mim o que é a aproximação. Eu falo. Brincadeira de parapsicólogo, vou chegar até mais perto. A aproximação, para você entender, é necessário você entender, tal como eu já falei em alguns vídeos e algumas palestras, que o grande Deus primordial, aquele que criou tudo, todos e todas as criaturas e criações que existem no universo, ele é o universo e que tudo que existe se manifesta dentro dele, através de planos de existência e dimensões diferentes, mas dentro dele, e tem diferença entre plano de existência e dimensão, tá, gente? Fica a dica. Fica a oportunidade, de repente, de, se quiser entender mais sobre o assunto, deixar um comentário aí no vídeo. Então, por analogia, nós podemos entender que o grande Deus primordial, ele é como se fosse uma piscina de energia cósmica, cheia de individualidades, que são parte dele, ele é esse todo. Cada um de nós, cada individualidade, é um pedaço dele. Complexo de entender, gente? Sim, por quê? Porque para explicar isto, eu teria que ter um vídeo, uma palestra só desse assunto. Mas é bom você entender a linha de raciocínio, porque vai ser necessário. De forma resumida, você tem que entender que o grande Deus primordial, ele é como uma piscina. Se você jogar a pedrinha na água lá, ó, vai vibrar na piscina inteira. E a aproximação é quando nós jogamos a pedrinha na água nessa piscina cósmica. Nós vamos vibrar essa vibração. Ela vai vagar entre os planos de existência da nossa dimensão. Todos eles vão sentir essa vibração. E como todos eles vão sentir essa vibração, nós vamos atingir essa força que tenta se comunicar com o irmão por sonhos há tantos anos e não teve oportunidade. E quando ela perceber que essa piscina vibrou porque você cutucou com a pedrinha, que você está interessado em falar com ela, ela vai começar a fazer contato novamente. Por isto, a aproximação. Entende? Então, qual é a maneira correta que o irmão vai fazer para atingir os resultados? Eu até fiz questão de escrever, irmão, porque aí fica mais fácil de a gente colocar, né? Ao dormir, o irmão vai meditar em Metatron, pois o grande Deus primordial nunca intercede de forma direta, mas Metatron é literalmente a evolução
do universo. Aliás, gente, assunto complexo, e eu quero deixar bem claro aqui que eu vou palestrar sobre isso na sexta-feira que vem, lá na Loja Teosófica da Liberdade, minha loja. Vocês estão convidados, seja presencialmente ou seja pelo formato online, não tem importância. Vocês estão todos convidados. Lá eu vou esmiuçar um pouco mais sobre isso, vou falar sobre a hierarquia dessas forças cósmicas, dessas forças angelicais. Então fica a dica, vale a pena não perder essa palestra sexta-feira que vem também. Metatron, gente, ele é a primeira individualidade que o grande Deus primordial criou dentro dele. Líder de todos os outros anjos, padrão vibracional bem mais alto que todos eles, e líder de tudo que existe. Essa primeira inteligência, ela representava exatamente essa piscina de energia. Ou seja, apesar de hoje nós sabermos que existe uma forma que o nosso cérebro entende pela cabala judaica, pelo hinduísmo, para quem gosta da minha matéria de religião comparada da teosofia, de se manifestar para nós, ele inicialmente não tinha forma, porque ele era literalmente essa energia primordial, da qual são formadas todas as outras individualidades, cada uma é um pedacinho dela. E nota que ele segue os mesmos princípios do grande Deus primordial, só que dentro dele. Para vocês conseguirem analisar de uma forma melhor, ele é a chama, ele é essa matéria-prima primordial que é utilizada para criar as outras coisas. Bem como ele é a capacidade que essa matéria-prima tem de se reciclar através da evolução, de tornar algo que existe obsoleto e extinguir ele da existência e criar algo novo, a versão atualizada. Se vocês procurarem, muito similar a Shiva no hinduísmo, a chama que cria e destrói para criar algo novo. Que inclusive quando os deuses estavam discutindo sobre quem era o mais forte, ele chegou e disse: o mais forte sou eu. Vocês existem por minha causa, eu sou vocês com formato. Então lembrem-se disso. Que inclusive tem comparações físicas, né? Na Cabala a gente fala que os anjos de escalão maior são os serafins e eles são enxergados, eles são manifestados para a nossa consciência através de anjos de 6 asas, que cobrem o rosto com 2, cobrem o corpo com mais 2 e cobrem os pés e deixam só o olho de fora assim observando. E Shiva tem 6 braços, ainda tem o olho na testa, ela tem o olho material e o olho representando a glândula pineal, a visão psíquica. Nota as semelhanças? Entendeu? Então o que acontece, gente? O grande Deus primordial, ele nunca interfere na existência de ninguém de forma direta. Até porque seria injusto. Se fosse assim, nós não teríamos o livre-arbítrio. Até os anjos que não têm o livre-arbítrio, eles têm uma autonomia parcial para agir em determinados campos.
Se ele intervisse de forma direta, não seria uma individualidade existindo dentro dele. Seria ele controlando um boneco e, na verdade, é ele mesmo e a vontade dele. Não se teria uma manifestação de uma personalidade própria. Não se teria uma criação. Mas Metatron, que inclusive é a chama que cria e que destrói o velho para que o novo exista, ele é a evolução do universo, propriamente dita. E ele vai ajudar você sim, por quê? Porque como líder e como evolução, o projeto dele é fazer com que o universo continue expandindo, continue evoluindo. Esse é o âmbito dele. Então eu recomendo a gente começar a partir daí. Antes de dormir, irmão, você vai meditar em Metatron. Vai pedir para ele promover essa conversa em sonho sob a proteção dele. Nota a importância do seu pedido, tá, irmão? É como se você estivesse pedindo para o líder de tudo que existe, o líder dessa evolução, está presente na sua conversa, do seu lado, quando aquela energia que quer conversar com você se manifestar. E nota, numa situação dessas, o irmão não tem motivo nenhum para sentir medo. É por isso que todo mundo que pratica teurgia não tem medo de coisas que vêm de fora. Mesmo quando não interferem lá no campo da magia, nós temos aí, por exemplo, um padre Quevedo que passou a vida inteira dizendo: vem comigo, se existe faz para mim, faz aqui para eu morrer, mas me dá nada. Entende? De certa forma, aquele homem, de acordo com o ponto de vista dele, muito sábio no que diz respeito à parapsicologia, trabalhava com teurgia nesse degrau evolutivo da escada de Jacó. E ele realmente não tinha medo. Se o líder da existência, da evolução, é por você, quem é que vai ser contra? Então é esse o pedido que o irmão tem que fazer. E aí, o que acontece? A cereja do bolo está em o irmão, com o seu celular aí, ou com qualquer outro dispositivo, gravar um áudio dizendo: eu não tenho medo, pois Metatron, o líder dos líderes, literalmente está aqui. Se vens em paz, apareça e diga o que queres. Do contrário, eu ordeno que apareças e diga o que achas que eu tenho contigo. Pois essa será a nossa última conversa. Importante, irmão José Sandoval, é na hora que você for gravar esse áudio, você sentir o que você está falando como se fosse uma programação mental, igual eu falo nos outros vídeos. Você interpretar o que você está falando, ter essa emoção e sentir essas palavras entrando lá dentro. Não é só recitar o texto que nem uma pessoa que tem uma oração pré-moldada e vai lá, rapidinho, Lembra, para a psicologia, terapia para dar certo, você tem que ter verdade, você não pode ser falso. Você vai meditar primeiro nisso. Depois que meditou, você vai gravar o áudio falando isso de verdade, desejando isso de verdade, vibrando isso de verdade, interpretando essa verdade. E aí, na hora de dormir,
O irmão pode pôr para soltar o som baixinho enquanto o irmão está dormindo. Se não tiver mais pessoas dormindo com o irmão, eu tenho essa responsabilidade de trazer material que as pessoas possam usar na sua casa, possam pôr em prática. Porque eu passei por essas dificuldades a minha vida toda. Sempre fui ocultista e tinha que me restringir a ter um lugar específico para fazer alguma coisa, porque as outras pessoas iam me olhar como um ET. Já falei nesse canal, ET, o Zofista. Olha a aproximação, ó. Então, fone de ouvido também dá. É que o fone é mais alto, tem gente que se incomoda para dormir, mas também dá. Entende? Porque aí, além dessa vibração que o irmão fez, além dessa meditação que o irmão fez, durante o seu sono, nós vamos te sugestionar. Prática da hipnose, que tem sido muito utilizada, inclusive, na solução de diversos problemas. Quem acompanha os avanços que a parapsicologia tem feito no trabalho de terapias, de curar pacientes, sabe que esse método é bem efetivo. Inclusive, eu mesmo recomendei na questão da prática parapsíquica de parar de fumar. E estou recomendando de novo, não é à toa. Entende, irmão? Porque aí o que vai acontecer? Eu garanto para o irmão, fazendo corretamente, a força vem. Ela vai se manifestar da forma como você a compreende agora. Ela pode acontecer de ela te dar um sinal para você reconhecê-la. E não tenha medo desse sinal. Ah, apareceu Jesus para mim, eu olhei para o pé dele, era pata de dragão. Não tenha medo, irmão, não estranhe. Às vezes era uma forma de reconhecer, falar, olha, essa aqui é a forma que você me vê hoje. Mas eu sou aquele mesmo ser que queria falar com você. Então interprete esses sinais da forma correta, tá? Para não perder essas oportunidades por medo. Entende? Tal como eu falei, o irmão vai poder ficar tranquilo, porque Metatron, ou agentes divinos, arcanjos, anjos cabalísticos, vão estar policiando a conversa. Foi vibrado, foi ativado um comando para isto. E nessa conversa, o irmão, ao invés de correr, dessa vez o irmão vai ver que vai ser um sonho. Para quem já passou por isto, o irmão vai ver que vai ser muito intenso. É como se o irmão sentisse encostando, sentisse que está vendo, sentisse o cenário. É uma coisa muito viva, muito intensa. E, inclusive a gente acorda, não estranho, o irmão vai acordar molhado, suado, que é porque, como a vibração está numa frequência muito alta, o suor vai escorrer. O calor, a vibração gera eletricidade. Eletricidade gera calor, né? E isso vai fazer o irmão suar durante a noite. Vai acordar inteiro molhado. Encara, irmão. Pergunta. Porque eu tenho certeza, irmão, que das duas uma. Ou esse ser vai te abraçar, vai falar sempre, quis falar com você, você precisa evoluir, foca na mensagem. Se não compreender a mensagem, lembra da questão arquétipica, da interpretação de sonhos, pode até colocar nas dúvidas, colocar o sonho de novo para eu tentar te ajudar a interpretar, entende? E se for uma coisa que realmente era para prejudicar o irmão, diante dos anjos, o irmão vai aparecer para te pedir desculpa. Entende? Me deixe em paz, não me chama para aproximar não, porque eu não quero me aproximar de você, porque com mais intenções próximo de você, os anjos vão intervir, eles são guardiões. Eu não quero, perdoa. Entende, meu irmão? Segundo ponto e último dessa terapia, e que finaliza esse vídeo, o segundo exercício que pertence à evolução mental. Feito isso, irmão, atingindo esse resultado, a primeira coisa que o irmão vai fazer é postar. Irmão Tarsis, deu certo.
conseguir. A segunda coisa que o irmão vai fazer é sair de cima do muro, irmão. Não vai dar mais para ficar. O irmão vai ter que escolher um caminho. Ou é uma religião, ainda que não seja uma religião focada no cristianismo, focada no evangelho cristão, que seja um budismo, por exemplo, um hinduísmo, o irmão vai ter que escolher, entende? Ou uma ordem iniciática, de repente, que esteja disposta a tratar com o irmão, caso as suas causas forem sinceras e você realmente mostrar que tem intuito de progredir na ordem, sabe? Ou numa escola de mistério, de repente se trabalhar, já falei muito sobre isso, tem pessoas que têm mestre particular, isso acontece. Ou então, irmão, te dando uma dica muito boa, ó a loja Liberdade, minha loja, né, na Teosofia. Ó meus outros irmãos que também, assim como eu, têm várias faculdades despertas e palestram lá e podem te ajudar. Ó nossa escola esotérica disposta de braços abertos a fazer você começar a atingir, a viver esses resultados que nem eu vivo. Que nem hoje eu passo para as pessoas que também praticam teosofia. Entende, irmão? Mas em cima do muro não vai dar para o irmão ficar. Porque se o irmão resolver essa situação, mas também não for fazer nada, recebi a mensagem, vou ficar com ela na mão. Mais sonhos, mais cutucões, e não vai parar. Entendeu? Seres humanos e híbridos, irmãos e irmãs teosofistas ou de outras ordens e que curtem e prestigiam o meu trabalho, simpatizantes de qualquer cunho, seja religioso, seja científico, ou seja, você que gosta, acompanha o meu trabalho e não faz parte de religião, ou faz parte de religião, ou então não faz parte de nada, muito obrigado pelo carinho. Eu quero pedir desculpa para vocês caso tenha alguma falha quanto à forma de se portar. Isso é novo para mim ainda, esse formato de dar palestra online, de gravar aulas online. Eu sei que um dia eu vou ficar bom e entregar um resultado muito bom para vocês. Talvez eu tenha até uma qualidade melhor, de repente, para oferecer para vocês quanto à edição, quanto à imagem, mas por enquanto o foco é conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, bota no comentário. Igual eu fiz agora, eu vou gravar uma resposta personalizada só para você. Vou devolver esse carinho que você tem comigo. E eu desejo que o grande diamante equilátero, resumo da minha fé, brilhe na direção de vocês de uma maneira que carregue toda a energia cósmica que vocês gastaram no dia a dia e ainda deixe reservas, estoques grandiosos para que vocês possam usar essa energia para manifestar coisas boas na vida de vocês, coisas para o bem, coisas construtivas. E que o raio dessa luz seja tão intenso que para qualquer direção que vocês olharem, vocês não enxerguem o nada, a escuridão que existe em volta do universo. Enxerguem só luz, sejam só luz, sintam só luz. Muito obrigado a todos pelo carinho. Namastê. Até a próxima.